Então Jesus, ele conversou. Por isso eu sempre falo que, independente do número de pessoas, né, Jesus sempre tem revelações poderosas. Então ele diz assim para a mulher samaritana. Jesus respondeu: mulher, acredite no que te digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós, se referindo aos judeus, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para serem para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos falar um pouco sobre as manifestações do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que é tão forte isso, que o próprio Senhor Jesus disse que aquele que pecar contra o Filho tem perdão, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então nós temos que entender isso melhor, né? Porque se nós, aí muita gente pensa que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Que tem 3 pessoas e que o Espírito Santo é uma pessoa. Na hora de desenha uma pombinha, uma pombinha geralmente branca, né? Então assim, é bem confuso no meio cristão, no meio evangélico, né? Como que o Espírito Santo se manifesta, a manifestação do Espírito Santo de Deus, né? Então nós vamos tratar nesta manhã um pouquinho sobre essas manifestações, e nós vamos falar de coisas assim, muito importantes, né? E eu quero que os irmãos me acompanhem na leitura. Quem tem suas Bíblias, né, já pode estar abrindo a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 2, para a gente começar a entender sobre o Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 2, vai falar algo tremendo, porque é o início, é o princípio. A palavra Gênesis no grego quer dizer princípio, né? O princípio de tudo, o início de tudo. Isso é o significado da palavra Gênesis, no idioma grego. E para nós também está no primeiro livro da Bíblia, né? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então veja que no segundo versículo da Bíblia, né, quando começa a revelação, nós já recebemos aqui que o Espírito de Deus, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós lemos em João 4:24 que Deus é Espírito. Então, quando fala o Espírito de Deus, o próprio Deus, no sentido Espírito, ele se movia sobre a face das águas, porque não tinha ainda um corpo, não tinha gerado ainda um corpo, né? Então, sobre o Espírito Santo nós temos bastante conteúdo, por isso que eu estou aproveitando aqui, né? Sobre o Espírito Santo, a maioria dos evangélicos, a maioria das igrejas evangélicas, acredita em 3 pessoas distintas, 3 pessoas. E eles acreditam então que a terceira pessoa, no entendimento deles, que eles acham que é 3 pessoas, mas nós vimos que Deus é Espírito, e o Espírito não tem carne nem ossos, né? Então, um Espírito, ele não está limitado a um corpo, né? Uma das coisas que entristece Deus é quando o ser humano quer limitar Deus em um corpo, porque ele disse: os céus é o meu trono, Isaías 66, versículo 1, né? Quando Deus vai se manifestar, ele fala assim: os céus é o meu trono, e a terra, os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Então um Deus glorioso como é o nosso Deus, como as criancinhas cantam, né? Um Deus muito grande, né? Um Deus grandão, todo poderoso. Claro que Deus sendo assim como de fato Ele é, quando alguém quer limitar Deus num corpo físico, isso entristece, né? Isso é contra a vontade de Deus, né?
Deus é todo poderoso, enche os céus e a terra. Quem quer ler Isaías 66, versículo 1? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Escola bíblica, né? Importante, muito importante nós aprendermos da palavra, nós, né? Buscarmos esta comunhão com todos os irmãos que estão aqui, os que estão acompanhando pelas redes sociais. Irmão Joel, o presbítero Joel vai estar lendo. Citei aqui de cor, né? Mas eu acredito que vai. Amém. Paz seja convosco. Isaías 66, versículo 1, assim. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E que lugar seria do meu descanso? Amém? Amém, obrigado, irmão Joel. Olha, então, veja, quando Moisés escreveu, relatou ali em Gênesis, nós já lemos Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, não quer dizer que ele estava limitado ali, né, aquelas águas, porque Deus assim, olha, os céus é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Ele é infinito, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Amém? Então este é o nosso Deus. E esse Deus, Jesus disse que Deus é Espírito, então por isso que ele enche os céus e a terra, né? Então é importante para nós, e é importante também nós aqui que estamos estudando a palavra, falarmos, ensinarmos aqueles que ainda não conhecem, com muito jeito, com muito carinho, que o Espírito Santo não é uma pessoa, e que o Espírito Santo não foi enviado só depois, ali no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, porque Deus é Espírito, então o Espírito Santo sempre esteve aqui nessa terra. Antes de formar essa terra, ele já pairava sobre a face das águas. Antes de haver qualquer ser humano, o Espírito Santo já estava aqui. Mas a maior parte das igrejas pensa que o Espírito Santo veio só depois que Jesus foi arrebatado, né? Não é isso, irmãos? Né? O Espírito Santo foi enviado. O Espírito Santo vai ser enviado. Depois da ida de Jesus, o Espírito Santo vai ser enviado. Então eles pensam que o Espírito Santo ele é uma pessoa, uma terceira pessoa de uma trindade, né? Que eles acreditam existir uma trindade com 3 pessoas distintas, e que foi enviado depois. Mas nós vamos ver alguns textos bíblicos, já vimos ali em Gênesis, né? Vamos ver agora no livro do profeta Samuel, capítulo 2 Samuel 23. As últimas palavras do salmista Davi, né? Está relatada no livro de 2 Samuel, capítulo 23. A gente vai ler aqui 2 versículos. Veja que naquele tempo o salmista já reconhecia que os salmos que ele citava, ele já sentia, né, que as profecias, que Davi também foi profeta, né? Ele profetizou inclusive sobre o Senhor no Salmo 110, né? São essas as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz a homem que foi exaltado, o ungido de Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. Olha que homenagem fizeram aqui, né, no relato sobre Davi, 2 Samuel 23, 1. O suave salmista de Israel, olha como ele era reconhecido lá, né? Que bom a pessoa se aplicar naquilo que ela faz, né? Fazer o seu melhor, né? E ele foi reconhecido, não foi ele que escreveu isso aqui, né? Ele foi reconhecido. E o que o suave salmista de Israel disse no versículo 2? O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. Então o suave salmista de Israel já tinha nele o Espírito do Senhor. Mas em Salmos 51, que relata o momento terrível da vida de Davi, aonde ele pagou um preço muito alto, e esse salmo é um salmo onde ele clama a Deus, né? E faz um clamor, uma oração, e ele reconhece os seus pecados, e ele clama a misericórdia de Deus. E no versículo 10 e 11, Salmo 51, versículo 10 e 11, Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha que oração. Renova em mim um espírito estável.
não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Então, Davi já tinha o Espírito Santo de Deus? Já tinha. 1000 anos antes de Cristo, Davi já tinha o Espírito Santo de Deus nele. Né? Então isso é muito importante para nós ensinarmos para as pessoas que o Espírito Santo, primeiro, não é uma pessoa. Veja que ele está falando assim, o tom: cria em mim, ó Deus, um coração puro, falando com Deus. Renova em mim um espírito estável. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito, o Espírito de Deus. Não está falando de uma outra pessoa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Deus é Espírito e é Santo, e Davi tinha nele em Davi esse Espírito Santo de Deus, né? Porque Deus é Espírito e é Santo. Amém? Então isso é muito importante, parece uma coisa simples para nós, mas a maioria das pessoas não tem esse entendimento lá fora, né? Eles pensam que Deus é uma pessoa e que o Espírito Santo é outra pessoa. E já o salmista, os profetas, os apóstolos, né? Eles sempre vão estar colocando igual, né? Tem momento que eles vão falar o Espírito de Deus, outra vez vão falar o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus. Deus é Espírito e é Santo, né? Quando o anjo chega e fala para José: não temas receber Maria, porque o que ele está gerado é do Espírito Santo. Aí para quem crê em 3 pessoas, né? Mas Jesus é filho do Pai ou do Espírito Santo? Isso é uma pergunta que você pode fazer, porque se vocês crêem, se as pessoas lá fora que creem em 3 pessoas, eles vão ter que ter uma explicação para esse ponto, né? Não é verdade? Olha, então você crê que Jesus é filho de Deus? Ah, sim, eu também creio. Só que nós entendemos que Deus é Espírito, e o que gerou em Maria foi o Espírito Santo, que é o mesmo Deus, que é Espírito e é Santo. Ah, não, mas eu creio em 2, que Deus é um e o Espírito Santo é outro. Então Jesus vai ser filho de quem agora? Na tua concepção, falar para a pessoa, né? Porque quem gera é o Pai. O que Maria está gerado é do Espírito Santo. Então Jesus é filho do Espírito Santo. Para nós que temos entendimento que Espírito Santo e Deus, que é Espírito e é Santo, é o mesmo ser, está resolvido. Mas para quem não tem esse entendimento, que crê que Deus é um e o Espírito Santo é outro Deus, daí ele não consegue explicar. Não consegue explicar porque, o anjo disse que está gerado em Maria é do Espírito Santo. Quem gera é o Pai. Então o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Que para nós está tudo certo. É o mesmo Deus que é Espírito e é Santo. Está dando para entender? Tá? Alguma pergunta? Os jovens? Não? Tranquilo? Então nós vamos estudando mais no final, quem sabe fique mais fácil ainda para entender, né? Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. É bom esfolhear a Bíblia aprendendo na escola para praticar, né? Quem é que está na palavra? André, está na palavra? Vem aqui, André, vem ler aqui na frente, por favor. Isso é bom que você já vai praticando cada vez mais, né? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Lucas 1:35, olha que palavra reveladora. Seja convosco. Amém. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Então, aqui, Maria, ela viveu plenamente, né, nesse período aqui, ela estava no antigo pacto ainda. Então isso também é revelador, né? O anjo chega e fala para Maria. O anjo chega, o anjo celestial, revelador, né, revela para Maria: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E o menino que vai nascer, o santo, será chamado Filho de Deus. Que depois Jesus fala, Deus é Espírito.
Então, Maria ainda não tinha descido, o Espírito Santo não tinha descido dia de Pentecostes ainda. Faltava 33 anos ainda, mais ou menos, 34 anos quase, para que o Espírito Santo descesse dia de Pentecostes. Então o Espírito Santo ele era presente em todo o tempo, né? Na vida do rei Davi, lá sobre as águas, era presente ali no momento em que o anjo anunciou, né? Então o Espírito Santo de Deus, que Deus é Espírito e é Santo, é o mesmo, né? Então, virá sobre ti o Espírito Santo e o menino será chamado Filho de Deus, confirmando que Deus e o Espírito Santo se trata do mesmo, né? Vamos ver aqui. Acredito que é Mateus capítulo 1, versículo 20. E projetando ele, José, né, em fugir, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que dela se gerou é do Espírito Santo. Quem está procurando pode procurar, que eu vou esperar. Ver se está aí, eu não coloquei. Ah, está aqui, exatamente. Mateus capítulo 1, versículo, pode ler o 19 e o 20. Eu acho que esse 19, ele dá uma lição para cada um de nós, né? Uma lição, meu Deus, uma lição muito forte. Porque José não queria, ele não sabia que Maria tinha sido, que Maria estava grávida, recebendo essa bênção, né, diretamente do Espírito de Deus, que ela não tinha pecado, que ela não tinha traído ele, né? Ele não sabia. Então ele planejava deixá-la secretamente, porque não queria difamá-la, né? Quem achou aí? 19. Mateus capítulo 1, versículo 19. Hã? Passa lá que a menina já achou. Isso. Glória a Deus. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Amém. Então vamos meditar um pouquinho nesse versículo. José era justo e não queria. Olha que interessante, né? Será que nós teríamos força para fazer o que José fez? Né? Vamos fazer uma reflexão. A gente é tão falho. Às vezes a gente pode cair numa fraqueza de difamar por bem menos que isso, né? E José ali, ele teve essa graça, ele não quis, ele planejou deixar. Olha, eu prefiro, certamente ele amava muito Maria, mas quando ele soube que ela estava grávida, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele imaginou que pudesse ser então de outro homem, né? Que ela tivesse tido outro namorado, que ela pudesse de alguma forma ter tido uma fraqueza e tinha engravidado lá e tal. Ele não sabia, era um ser humano, ele não tinha sido revelado ainda, né? Mas então nesse versículo 19 é uma lição muito forte para cada um de nós, né? Que a gente possa aprender isso com José. Amém, irmãos? Né? Aprender isso muito forte com José. E o versículo 20, então, já que ele planejava deixá-la secretamente, e projetando ele essa saída, né? Sem ninguém saber para onde ele ia e tal, secretamente, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Olha que coisa boa, né? Então, aí vem o que eu já falei, né? Só reforçando aqui. Jesus foi gerado, o verbo foi feito carne, o verbo se fez carne. Aqui diz gerou pelo Espírito Santo. Então, se uma pessoa lá fora, assim, olha, tem 3 pessoas, e Jesus, quando fala com o Pai, ele está falando com Deus. Mas espera aí, nós sabemos que Deus e o Espírito Santo é o mesmo, porque Deus é Espírito e é Santo. Mas eles que creem em 3 pessoas, como é que eles explicam isso? Né? Então a gente tem que ensinar como a palavra está dizendo aqui, né? Promessa do derramamento do Espírito Santo. Joel, capítulo 2. Paz seja convosco. Amém. E acontecerá depois disso
porque derramarei o meu espírito sobre a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Obrigado, Deus abençoe. Olha aqui, não tem o que interpretar. O que o Senhor disse? Acontecerá depois que derramarei do meu. Olha como está claro. Derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, a carne. Claro, se referindo a seres humanos, né? Derramarei do meu espírito. Deus é espírito. E o que ele disse aqui? Derramarei do meu espírito. Né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, se o Senhor disse, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e aconteceu isso, é até curioso, porque coincide os capítulos, né? Está no capítulo 2 de Joel, profeta Joel, e nós vamos ver esse cumprimento no capítulo 2 de Atos. Capítulo 2 e capítulo 2. Só que aqui está então a promessa. Isso é tão forte que tem igreja que se denominou promessa, né? Igreja da promessa. Porque aqui foi a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre o povo, né? E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, Deus é Espírito e vai derramar do seu próprio Espírito. Ele não vai enviar um outro Espírito, outra pessoa. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Mancebo quer dizer jovens, né? E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu Espírito. Eu sempre tomo um cuidado quando leio aqui, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, porque nós já vimos em várias citações que o povo de Israel já tinha o Espírito Santo, tinha ou não tinha? Nós vimos Davi, nós vimos o próprio rei Saul, antes de ter aquela queda espiritual, quando ele teve o chamado dele. Vocês sabiam que o rei Saul teve um tempo que ele estava muito espiritual no início da caminhada dele, e que ele encontrou alguns homens profetizando, ele também profetizou? Ele também foi cheio do Espírito Santo? O rei Saul, depois ele teve, né? Infelizmente, aquela queda espiritual, ele teve um fim muito triste, né? Mas no início da caminhada dele, ele profetizava também. Olha só, né? Que interessante. Então ele foi cheio do Espírito Santo. Nós temos várias citações, né? Do Espírito Santo se manifestando então no Antigo Pacto. Por exemplo, como já falamos, 1000 anos antes de Cristo, Davi já dizia assim, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então o povo de Israel já tinha o Espírito Santo. Claro que tinha. Né? Claro que tinha. As manifestações tremendas ali, Deus é Espírito, então manifestava de muitas maneiras. Agora, por que o Senhor disse, derramarei sobre toda a carne? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, né? Não é muito comentado. Toda a carne, claro, né? Atos 5,32 diz que o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem a Deus. Então não é assim, vou jogar meu Espírito, vou lançar meu Espírito Santo, derramar sobre qualquer tipo de carne. Eu não entendo assim. É porque até a descida do dia de Pentecostes ali, e na verdade, apesar de Pedro dizer isso, é o que disse o profeta Joel, das manifestações do Espírito Santo, foi muito, muito, muito poderoso ali, mas para cumprir mesmo o derramamento sobre toda a carne, fora do povo de Israel, ele se cumpriu na casa de Cornélio, né? Na casa de Cornélio, os judeus se admiraram. Tinha Pedro e os demais judeus que foram com ele lá na casa de Cornélio. E, ora, a eles foi dado o Espírito Santo como a nós. Então ele estava acostumado com o Espírito Santo se manifestar, né? Eles tinham intimidade com o Espírito Santo, o povo de Israel. Moisés, quando vai escrever, já fala, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? O salmista, muitas vezes falou do Espírito de Deus. Nós encontramos cerca de 500 vezes a palavra Espírito na Bíblia. Então eles tinham, né? Tinham uma comunhão, uma intimidade, uma
uma participação, eles sabiam que era manifestação. O salmista fala, não retire de mim o teu Espírito Santo. O suave salmista de Israel era ousado pelo Espírito Santo. Mas aí o Senhor fala através de um dos profetas, né, do profeta Joel, fala, olha, vai chegar um tempo que eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. E se toda a carne, quando Pedro dá uma filtrada ali, né, em Atos 5,32, que ele fala, o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem a Deus. Então já não é assim, largando ao léu, né? A pessoa não, qualquer pessoa pode ser cheia do Espírito Santo. Pode, mas se ela obedecer a Deus, não é isso? Né? Se ela obedecer a Deus. O próprio Deus disse que não é para dar pérolas aos porcos, que não é para lançar, sabe, tem que tomar muito cuidado, senão a pessoa vai pensar, não, o Espírito Santo qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa pode ter se ela obedecer. Quem quer ler Atos 5,32? Naquele discurso poderoso ali que o apóstolo Pedro fez, né? Um discurso ali tremendo, e ele mexe mesmo ali com coragem. Né? Glória a Deus. Atos 5,32. Ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém. Então ele está falando agora ali, né, com autoridade. Está dando para entender, irmãos, que assim tem que saber, porque senão algumas pessoas vão pensar que o Espírito Santo, ele é toda a carne. Primeiro que aqui ninguém está dizendo carne humana, seres humanos, né? Está dizendo toda a carne, né? Tem a carne dos peixes, tem a carne dos animais, tem a carne dos seres humanos, tem a carne das aves. A Bíblia fala, né? Tem 4 tipos de carne diferentes. Mas é claro, é lógico que está falando seres humanos. Mas mesmo assim, para aqueles que obedecem a Deus. Isso é importante cada irmão, cada um dos guerreiros saberem, olha, é assim que funciona, né? O Espírito Santo não é derramado de qualquer jeito, porque lá na frente nós temos um apóstolo, né, que está dizendo, olha, né, é para aqueles que obedecem a Deus, gente, toma cuidado, não é? Ah, mas aquela pessoa está fazendo de tanta coisa errada e está só profetizando e falando em língua, entregando e dando profetada. Não sei. Jesus disse em Mateus capítulo 7, pelos seus frutos os conhecereis. Toda ave boa dá bom fruto, né? Então ele requer isso. Ele disse em João 15, 14, vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Então ele vai manifestar o seu Espírito Santo naqueles que estão obedecendo a ele, né? Se vós estiveres em mim, minhas palavras estiverem em vós, então tem toda uma filtragem aí, né? Então aqui deu para entender, aconteceu depois que derramei do meu Espírito sobre toda a carne, então deu para entender que até a morte de Cristo, né? Até o dia de Pentecostes ali, cumpriu essa profecia poderosa, né? Onde o Senhor deu um grande derramamento, mas ainda foi só sobre aqueles que eram judeus ou prosélitos judeus, circuncidados. Para alguém não circuncidado, cumpriu só lá no capítulo 10 de Atos. Capítulo 10 de Atos, quando os judeus se admiraram, olha, mas eles também, os gentios, estão recebendo como nós o Espírito Santo? Olha só, é uma revelação bem importante, né? Paz seja convosco. Amém. O 33 diz assim, mas ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. Eles fizeram isso por quê? Porque eles acharam que eles não podiam ter o Espírito Santo? Não foi. Não, eles não estavam ali com esse questionando isso. É porque o discurso, a irmã leu em Atos 5? Isto. Ali o discurso é porque o apóstolo Pedro, poderosamente usado pelo Espírito Santo, ele apresentava o Messias, né? Que eles tinham matado, o Messias que eles tinham crucificado, o justo, ele, nos seus discursos, ele mexia no problema lá, né? No problema dos fariseus lá, dos judeus. E aí, não é pela questão do derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem. Isso aí foi uma palavra que Pedro colocou ali com muita propriedade, com muita sabedoria, né, com muita autoridade, mas não era essa a discussão ali, né, porque tinha acontecido um grande milagre, né, muita coisa tinha acontecido, e aí quando Pedro e João ali, Pedro vai dar aquele discurso,
ele, né, ele acaba colocando ali, né? Isso era perigoso, porque quando Estevão, no capítulo 7, faz isso, ele é apedrejado mesmo, né? No capítulo 7, o Estevão, o diácono Estevão, ele, muito usado por Deus, né? Ele fala, começa lá do antigo pacto, lá dos tempos dos patriarcas, vem por Moisés, vem vindo, né? E quando ele chega ali, Estevão, o diácono Estevão, começa a falar, né? Que eles fizeram, crucificaram e tal, e fala do pecado deles, e vai. Aí eles acabam mandando apedrejar, condenando Estevão à morte por apedrejamento. Então o apóstolo Pedro ali correu um sério risco mesmo ali, né? Mas não caia a folha da árvore sem que Deus o queira. Amém? Pode até não estar escrito, mas dessa forma, né? Mas não cai. Nós cremos que tudo está na presença do Senhor. Atos capítulo 20, versículo 28, vai falar uma palavra interessante aqui sobre o Espírito, que eu estudo nesta manhã. Atos 20, 28 fala assim: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, quer dizer, do povo de Deus, né? Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Olha que interessante. Jesus mesmo disse que o Espírito não tem carne nem ossos, também lógico que não tem sangue. Mas aqui o apóstolo Paulo, na despedida da igreja, quando estava se despedindo dos obreiros, do presbitério, né, da igreja de Éfeso, ele diz então, né, para aqueles obreiros: cuidado, né, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus. Então o Espírito Santo, olha que interessante, né? E daí já no mesmo versículo, que ele resgatou com seu próprio, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Então o Espírito Santo e Deus está no mesmo versículo, como nós vimos já lá nos outros textos que nós lemos, né? Então é muito claro para o povo de Deus que quando fala Espírito de Deus, Deus é Espírito, né? Olha, repetindo aqui: sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu, aqui nessa tradução, com seu próprio sangue, né? Deus adquiriu com seu próprio sangue. Deus não tem sangue, né? Deus é Espírito, e lógico que o Espírito não tem carne nem ossos, não tem sangue. Mas acredito eu, e aí os irmãos podem me ajudar, né? A gente está numa escola bíblica, que o apóstolo Paulo falou isso se referindo que, como o Espírito Santo gerou o corpo em Maria, como nós vimos lá em Mateus, né, capítulo 1, versículo 20, Lucas também, está gerado do Espírito Santo. Quando o verbo se fez carne, aí passou a ter sangue, né? Passou a ter sangue. Por isso, né, por isso que acredito que o apóstolo, muito inspirado aqui, resgatou com o seu próprio sangue. Muito forte, né? Muito forte. Resgatou com o seu próprio sangue. Aí você pode, se quiser, não está aqui no estudo de hoje, né, mas Isaías 40, versículo 10 e 11, né? Onde o Senhor Jeová virá como forte, como passou a apacentar o seu rebanho, né? Então, ele guiará nos seus braços, carregará os cordeirinhos, e as que amamento ele guiará mansamente. Você vai encontrar muitas e muitas profecias, né? Como Zacarias: o teu rei virá a ti, né? Montado no jumentinho. Então você vai encontrar muitas confirmações, né? O próprio Senhor Jeová, em Isaías 40, versículo 11, se não me falha a memória, quando ele fala que não há Salvador senão Ele, né? Então, quando em Filipenses 2, né, quando o apóstolo Paulo diz que ele deixou o resplendor da sua glória, né? E humilhou-se tomando a forma de homem, na forma de homem humilhou-se até a morte de cruz. Então você vai encontrar muitas confirmações. Romanos, depois nós vamos estar lendo Romanos 9, 5, né? Onde fala que ele é o Cristo segundo a carne. Segundo a carne ele tem sangue, claro. Mas sobretudo ele é Deus bendito eternamente. Amém. Né? Então tem muitos textos que explicam, né? Que confirmam isso. Então o apóstolo Paulo fala aqui, né? Nessa despedida, foi relatado por Lucas, né, no capítulo 20, versículo 28, um texto muito, muito esclarecedor: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho,
toda a igreja do Senhor, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o bispo. Então, quem constituiu os obreiros aqui foi o Espírito Santo. Amém? Que é Deus, e que Deus é Espírito e é Santo, é o mesmo, né? Quando ele veio ali no jardim do Éden, ele estava em espírito ou em carne? Deus, quando Deus fez o homem, né, quanto a Gênesis 1, 26, eles façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. No versículo 27 ele já fala, Gênesis 1, 27, a sua imagem o criou. Então já está no singular, né? O criou. E todas as manifestações de Deus, né? Até o verbo se fazer carne, até o verbo se fazer carne, não temos como dizer que ele estava lá em pessoa, porque não existia um corpo. Romanos 5,14 e 4,17, o apóstolo Paulo, que escreve a epístola aos Romanos, ele diz assim, que Deus chama as coisas que não são como que já fossem. E Adão foi feito na imagem daquele que havia de vir. É profético isso. Então, as manifestações de Deus até ali sempre foram, né, em espírito. O Espírito de Deus se movia, né? Então, não tem nenhuma uma confirmação onde Deus já era uma pessoa, porque o verbo só se fez carne 4.000 anos depois da fundação do mundo, né? Porque quando Jesus nasceu ali em Belém, o planeta, a Terra aqui estava no 4º milênio, né? Era terminando ali o 4º milênio. Foi 2.000 anos de Adão até Abraão e 2.000 anos de Abraão até o nascimento do Messias. Vamos então para um próximo texto. Romanos 8. Agora esses dois textos aqui vai falar assim muito intimamente com cada um de nós sobre o Espírito Santo. Então eu gostaria que você desse uma atenção bem especial, porque está dentro do tema do estudo, mas vai falar particularmente comigo e falar com você. Olha que o apóstolo escreveu aqui aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo bem curtinho, né? Mas é uma frase muito poderosa. Se nós quisermos ser filho de Deus, lutar para ser um filho de Deus, nós precisamos deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, se eu não aceitar a palavra, não aceitar o ensino, né, eu não consigo ter essa liberdade, essa oportunidade de ser um filho de Deus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quer dizer, se eu não me deixar ser guiado pela palavra, pelo Espírito de Deus, eu corro um sério risco de não ser um filho de Deus, né? 1 Coríntios 2, 12. Paz é convosco. Amém. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha, viu que palavra forte, né? 1 Coríntios 2, 12. Muito bom, né? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então, nós cristãos, nós não podemos aceitar o Espírito do mundo, né? Receber o Espírito do mundo. O que seria aqui o Espírito do mundo na linguagem, no entender de Paulo? Mas sim o Espírito que provém de Deus. Então veja, mais uma vez, Paulo muitas vezes, eu cuido que tem o Espírito de Deus. Outra hora ele fala, cuido que tem o Espírito Santo. Aqui ele fala, nós recebemos o Espírito, certamente é o Espírito Santo, né? Que provém de Deus, que é Espírito. Então dentro do tema fica bem claro que sempre o Espírito Santo, ele vem de Deus, que é Espírito. Não precisa ter um outro ser. Deus é Espírito e é Santo. Agora tem um outro Deus que é Espírito Santo também. Então daí seria dois deuses, Espírito Santo, né? Ficaria confuso, né? Mas a Bíblia não tem confusão, a Bíblia está muito clara. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, quer dizer, o Espírito, né, das coisas mundanas,
mas sim o Espírito que provém de Deus, que é o Espírito Santo. Ele se derramaria do meu Espírito sobre toda a carne, todos aqueles que me obedecem. Então, Paulo está confirmando isso. A fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Agora, versículo 14. Ora, isso aqui também é muito forte, né? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 14. O homem natural não aceita. Olha, isso é muito forte, né? É muito forte. Nós estamos aceitando, cada um de nós, é uma reflexão que a gente precisa fazer. Então o homem, claro, falou do homem, falou também da mulher. Ora, o homem natural não aceita as coisas, os ensinos, né? A doutrina do Espírito de Deus. Porque para eles são loucura. E a gente sabe que é assim mesmo, né? Quando você vê uma pessoa praticando coisas absurdas lá fora, mundanas, você também fala, isso é uma loucura. Da mesma forma, as pessoas que não têm o Espírito de Deus, ou por alguma razão não recebeu ainda, ela também olha para uma pessoa que tem um comportamento, né? Por exemplo, quando o apóstolo Pedro fala assim, olha, o espírito manso e quieto é agradável diante de Deus, que o vosso exterior não seja a compostura de vestido, no uso de joias, ou no frisar dos cabelos, mas que seja um espírito manso e quieto, que é agradável diante de Deus. Para alguns isso soa bem, para alguns isso soa como loucura. É loucura. Né? Então veja como o texto está muito claro aqui. Né? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não aceita. O natural quer dizer na carne, né? Porque para eles são loucura. Da mesma forma que para nós, certos comportamentos lá no mundo também a gente acha que é loucura. E não podem entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Então, o que discerne espiritualmente precisa ter o Espírito Santo para discernir espiritualmente, né? Ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela é discernida pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Ora, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus? Então, o Espírito Santo da parte de Deus. Deus derrama o seu Espírito Santo. E os cristãos têm o Espírito Santo. Como é que diz aqui? Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que habita em nós, habita em vós, né? O qual possuís da parte de Deus. E que não sois de vós mesmos. Então, isso também está dentro do mesmo assunto, né? O tema sobre o Espírito Santo de Deus e o tema que nós não somos de nós mesmos. Olha só, você já tinha pensado nisso? Né? Eu não sou dono de mim mesmo. Eu pertenço para quem? Hã? Se eu não sou dono de mim mesmo, eu sou quem é meu dono? Alguém é meu dono. Né? Alguém é meu dono. Alguém tem um domínio sobre mim. De qualquer maneira, alguém vai ter um domínio sobre mim. Não tem como eu dizer, não, eu sou totalmente independente. Né? Jesus chega a dizer, né, ou serve a Deus ou Mamon. Então, ou. Sabe, tem uma técnica de venda que fala ou. Né? Quando você quer vender uma coisa que você tem uma proposta, você fala, você vai levar essa ou essa? Você não vai só perguntar qual que você vai levar. Você coloca a técnica ou, né? Essa ou essa?
se for depender de cor, né, de tamanho, vai levar branca ou vai levar azul? Você não está dando oportunidade da pessoa não levar nenhuma, né? Você vai levar essa ou essa? Essa é uma técnica de venda, né? Aqui não tem nada a ver com venda, mas aqui nós também estamos inseridos nessa realidade, né? Nós somos possuídos por Deus, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Então, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Amém, irmãos? Né? Amém. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós, o qual nós possuímos da parte de Deus. O Espírito Santo Deus derramou, agora ele habita em nós. Então, uma vez que nós somos agora um vaso, né, um santuário, então nós não somos de nós mesmos, mas somos vaso da presença de Deus, né? Amém? 2 Coríntios 3:3. Aqui também eu acho muito interessante, porque o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que o Espírito Santo, o Espírito Deus vivo, escreveu. Nós somos uma carta lida escrita pelo Espírito Deus vivo. E em Hebreus capítulo 10, versículo 15, diz que o Espírito Santo há de escrever na tábua dos nossos corações. Então veja, é importante nós relacionar esses dois versículos, né? 2 Coríntios 3 diz assim: sendo manifestos como carta de Cristo, nós somos manifestos como carta de Cristo, graças a Deus, ministrada por nós, disse Paulo, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então, nosso coração, nossa vida espiritual foi escrita com o Espírito do Deus vivo. Então, não é uma terceira pessoa, com o próprio Espírito de Deus vivo. Está bem claro, né? Não em tábuas de pedra, mas em tábua de carne do coração. Então, 2 Coríntios 3:13 diz assim. Já em Hebreus, capítulo 10, versículo 15 e 16, e como Paulo fala aos Coríntios, que não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração, nesse mesmo sentido, já havia sido profetizado pelo profeta Jeremias, né, que o Senhor escreveria no nosso coração. E aqui diz assim: o Espírito Santo também nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor Deus, né? Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta, né? Então veja que lindo. Paulo escreve, o Espírito de Deus, né? Escreveu. Nós somos uma carta escrita pelo Espírito de Deus. Quando o escritor escreve aos Hebreus, ele fala, e o Espírito Santo também o testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. É sempre o mesmo, o Espírito de Deus e o Espírito do Senhor, o Senhor Deus é o mesmo, né? Tá dando para compreender? Tá? É bem claro, né, os textos. João capítulo 20, versículo 22, aí prova que o Espírito Santo realmente nunca foi manifestado como pessoa, porque aqui Jesus assoprou sobre os discípulos e disse-lhe: recebei o Espírito Santo, né? Então aqui fica bem claro, né, que Jesus assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Olha que lindo, né? Agora está muito claro. O Espírito Santo não é uma pessoa, né? O Espírito Santo é uma virtude, é um poder, é manifestado de muitas maneiras. Como no dia de Pentecostes se manifestou em línguas repartidas como que de fogo, né? A gente já teve um estudo aqui sobre isso. Né? Aqui Jesus, antes do Pentecostes, né? Ele assopra e diz: recebei o Espírito Santo.
É interessante, né? Olha aqui. Então o Espírito Santo não é uma pessoa, porque se ele foi soprado sobre os discípulos, então não é uma pessoa, né? E também no dia de Pentecostes diz que ele foi, o mesmo Deus disse lá em Joel, como nós já lemos, eis que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E no dia de Pentecostes Pedro disse, olha, o Espírito Santo derramou isso que agora vedes, o Espírito Santo derramou isso, o que eles viram no dia de Pentecostes? Manifestações, poder de um som, como um vento veemente, eles foram cheios do Espírito Santo, eles falaram ali na língua das nações, houve um avivamento tremendo, mas o Espírito Santo ele foi derramado. Então se fosse uma terceira pessoa, como é que você vai dizer assim, olha, eu vou derramar uma pessoa sobre vocês, né? Então não tem sentido imaginar o Espírito Santo como uma pessoa, né? Até porque, até hoje, mesmo que depois que criaram uma trindade, né? Nos dois grandes concílios de Nicéia e de Constantinopla, foi 381, né? Se não me falha a memória, então quase 4 séculos depois de Cristo, só ali que, naquele concílio, né? Que eles colocaram que o Espírito Santo é uma substância, é algo concreto, palpável, né? Até ali, ou quer dizer, os apóstolos não conheceram, os apóstolos nunca ensinaram isso. Foi depois, como Paulo tinha dito em Atos 20 e 28, né, que se levantariam lobos, e que homens que mudariam, né, que não poupariam o rebanho. Então, a partir dali, né, dali parece que teve infiltrações, né, de muitas pessoas que acabaram persuadindo, que acabaram se desviando da fé. Mas mesmo assim demorou muito, né? Porque Paulo, e Pedro, ali os apóstolos, morreram pelo ano 60, 65, né? Da nossa era. E o concílio de Constantinopla foi só 381 depois de Cristo. Então veja que foi quase 4 séculos depois de Cristo. Então deu muito tempo, eles foram se corrompendo, né? E realmente isso eles colocaram. Nós temos hoje o histórico, né? Se você pegar a Bíblia Católica, edição ecumênica, no dicionário lá, né? Onde está a trindade lá, o T de trindade, na letra, a ordem alfabética, você vai encontrar lá que o concílio de Nicéia, né? Eles colocaram o Pai e o Filho como substância, como duas pessoas, mas não conseguiram colocar o Espírito Santo como uma substância, como uma pessoa, como algo material, porque Deus é Espírito, todo mundo sabe disso, eles também sabiam disso, mas eles foram se afundando tanto naquele paganismo, né, que eles acabaram, né, eles queriam de alguma forma provar que existe 3 pessoas. Aí no concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, é que eles então colocaram, né, que o Espírito Santo é uma substância, que é uma pessoa. Só que eles não conseguiram desenhar essa pessoa, nunca. Até que o Pai, que Deus é Espírito, então não é uma pessoa, né? Mas Deus é Espírito, é o Pai, então é fácil para o ser humano, eu vou imaginar o pai mais velhinho e tudo certo. Então vamos desenhar o filho mais novo e o pai mais velho. Nós cremos que o Pai é uma substância, que Deus, apesar de o próprio Jesus dizer que Deus é Espírito, mas vamos lá, eles pensam, vamos lá, isso está fácil para nós. Então fizeram, né? Fizeram lá um velhinho, e aí deu as 2 pessoas. Mas eles foram se afundando, não aprofundando, foram se afundando cada vez mais naquele paganismo romano, aquelas coisas, aquelas idolatrias antigas do Egito, da Síria e tal. E eles então chegaram à conclusão, bom, mas é 3 pessoas, é 3. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então vamos ter que dar um jeito aqui de criar essa pessoa do Espírito Santo. Aí eles criaram então o pai mais velhinho, o filho mais novo. Mas Deus não envelhece, né? E aí eles criaram o Espírito Santo baseado lá sobre a visão que João Batista teve, né? Que o Espírito de Deus desceu sobre o Messias de tal forma, né? Foi uma unção poderosíssima ali. Até depois Paulo chega a dizer, né, que ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí
Bom, então vamos fazer o seguinte, então é o pai mais velho, o filho mais novo e uma pombinha, né? Então até hoje, a trindade que se prega por aí, então são 2 pessoas e uma pomba, né? Parece estranho? Parece não, é estranho, né? Mas quando fala 3 pessoas, mas vai ver, então mesmo eles que creem em 3 pessoas, eles acreditam então que é 2 pessoas e a manifestação do pombinho, porque não tem como desenhar, né, o Espírito Santo. Então, completando então com João 4:24, né, que diz que Deus é Espírito. Deus é palavra do próprio Senhor. E os adoradores adorem em espírito e em... Vamos adorar esse Deus em espírito e em verdade, né?